E aí galera, beleza galera do YouTube? Mais um registro aqui. Dessa vez continuando a saga que eu tive com o Guardiola, né? Na primeira fase, né? Terminei segundo do grupo. Parabéns pro Guardiola, primeiro do grupo. E agora eu tô enfrentando nas oitavas de finais pela Champions League Chess, Ricardo Primo, né? Rick 1000C. Então, cara, muito forte, né? Consequentemente, também igual a do Guardiola, eu vou jogar também pela Liga Lichess e também pela Champions Lichess, tanto pela Série A quanto pela Champions. Então, será eu vou repetir os mesmos temas, tentei melhorar, mas o meu adversário, vamos falar que ele preparou melhor do que eu, mas já conhecia já os temas, né? E vou mostrar minhas ideias, né? E vamos aprender juntos o que passou, né? Foi duas Alequines, não entrei siciliana, foi duas Alequines B03, né? E novamente duas Londons A45, repetindo que foi com Guardiola lá, que foi 3 A45. Então esses diagramas de A45 é bem pertinente ultimamente nas minhas partidas, que o qual eu já conheço alguns temas, né? Então vamos que vamos, vamos começar primeiro pela 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 Champions, vamos jogar pela Série A e terminar pela Champions. Vamos aqui enfrentar o Rick, né? Rick 100, 0C, né? Jogamos 4 partidas, né? As minhas partidas começamos com essa daqui, né? Vou mostrar a análise da partida. Eu estive melhor o tempo todo e não cometi nenhum erro. Incrível, não cometi nenhum erro. Perfeita a partida. E vamos começar, né? Tô de brancas e vou mostrar como é que foi essa partida. Antes só dar uma configurada, ajeitar o... Aqui, foi uma London, né? Uma London com a Índia do Rei. Novamente, essas London com a Índia do Rei, ele não jogou a ideia com S5 fiel, certo? Ele jogou todas as duas linhas que ele jogou comigo, vai repetir pelo tema, com C5 e dama B6 rapidamente atacando B2. Bispo E2, ele C5, eu C3. Eu posso mudar essa ideia, né, de totalmente ignorar esse C3, né? Caso que ele for para... Mas eu joguei C3, vamos lá. C3 normal. Dama B3, dama B6 ou dama B3. Ele tomou direto. Na outra partida ele jogou bispo E6. Certo? Dessa partida primeira ele tomou direto. Tomei de A, abri a coluna da torre, né? Tem que explorar os temas que vai aparecendo, né? Ele tomou, eu achei melhor tomar com o peão de E, né? Para não isolar os peões aqui dobrados na ala da dama. Tomou, desenvolveu, bispo E6, batendo em B3, cavalo de B D2, né? Cavalo de B D7. Ataquei diretamente o bispo dele, né? Queria ganhar o pá de bispo. Meu cavalo em F3 não tem muita chance se não for a G5 mesmo. Aí ele deu dupla interrogação que ele era para ter tirado o bispo, né? Para D5 aí, pelo menos. Ele não fez. Ele jogou D5, né?
Eu era para ter tomado de uma vez, mas eu preferi rocar, né? Ganhar esse tempo rocando. E ele saía com o bispo F5, ele não fez. Ele atacou meu cavalo achando que eu ia fazer outra coisa. Tomei, né? E tirei o bispo para H2, por causa do raio-x da torre, né? E tô vigiando E5. A ideia é vigiar E5, não fazer ele jogar E5, né? Que ele vai tomar, toma, e depois empurra E5 de novo, não vou deixar. A6, né? Já justamente para liberar a torre, né? E aí o bispo D3, batendo em G6, ele G5, né? G5, e eu botei a... Eu era para ter colocado a torre de F, mas torre de A também, ele é válido nessa posição, tem justificativa. Meu jogo é centro-flanco do rei, né? Depois desse A6, só se ele enfraquecer A6, aí eu vou. Aí ele jogou rei F7 para proteger esse peão. Aí foi aí, por isso que eu joguei a torre de A, porque se ele jogasse um lance desse tipo, eu fazia F5 sem pensar duas vezes, e aqui foi decisivo. Fiz todos os lances de máquina, né? F4, né? Pode ver, F4. Ele avançou, se tomasse era muito perigoso. Eu F5 querendo abrir linha na posição. Ele tomou, bispo toma, já ameaçando ganhar o cavalo, né? Bispo toma D7, o cavalo F6 está cravado com a torre de F1, né? Ele tirou o rei para descravar o cavalo, aí caiu em E7, né? Tudo lance de máquina, finalização total. Aí torre de A, né? D8, né? Aí eu dobrei, não, tomei o peão, né? Fiquei com mais um peão a mais, com meu par de bispo. Aí ele torre de F é 8 para tentar simplificar, tirar essa minha torre. Mantive a minha torre na sétima. Ele mandou tomar uma decisão. Troquei. Bispo toma e ele perde uma peça. Né? Ele já estava insustentável. Muita pressão em cima dele. Essa foi a primeira partida. Pode ver o gráfico aqui. Eu assumi a ponta e já era. E quando ele deu a capivarada dele, né? Que foi o D5, né? Que até então ele estava indo bem, né? Quando ele deu 2-5, E a imprecisão dele foi logo depois não ter tirado o bispo em E6, que foi minha imprecisão. Certo? Mas no relatório aqui deu tudo limpo, né? Perfeito, né? Vamos à segunda partida. Daqui tudo pela Série A, viu? Essas duas primeiras partidas que eu joguei com ele foram pela Série A. Agora eu tô de negras, né? Vou entrar numa B43, né? Uma Alekhine que foi jogada. A abertura Alekhine ele sempre dá inferior, por isso que eu nem olho muito nela no início. Mas quando entrou no meu jogo eu fiz uma capivarada. Uma só capivarada que foi decisiva, né? A capivarada que ele fez me deu a vantagem no meu jogo, que simplifiquei e ganhei o final, né? Mas vamos ver essas partidas como é que foi jogada, né? Alekhine, né, gente? Ele jogou com a variante de C4, D4, D6, toma, né? Cavalo F6, bispo G5. Toda vez que eu jogo cavalo F3, né? Por isso que tem que jogar H3. O bispo G5 automático nessa linha, né? Eu escolhi a dieta toma D6, isso é a recomendação de Vanchuk, do Kriko, muita gente joga essa linha, né? Aí toma, né? Aí cravou, né? Descravou o cavalo, né? O bispo E7. A ideia desse bispo é ir para F6. Roquei também. B3. A ideia é que o computador ele pede para me jogar C5,
certo? Mas eu não gosto dessa ideia. A ideia minha é de D5. Eu vou ficar batendo tanto em C4 quanto em D4. Mas no caso aqui, C4 está defendido, então eu vou bater em D4. Para isso, eu vou fixar o peão em D4. A minha ideia é jogar D5. Bispo F6, né? Batendo D4. Bispo E3 defendendo. Cavalo C6 batendo D4 novamente. Ele botando o cavalo de D2, justamente para fazer um reforço no cavalo, no peão de D4. Torre E8. Aqui eu podia ter jogado D5 direto. Não joguei, mas quis reforçar mais um ponto. Ele torre C8. Torre C1, né? Aí o D5. Ele jogou bispo aliás, peão H3, né? Atacando o meu bispo em G4. Aí eu interroguei. Aqui eu não gostei muito desse bispo H5, não. Se joga ou bispo F4, ou bispo F4, ou bispo F5, ou bispo em E6. Mas joguei aqui, que eu vou dizer por quê. Torre E1, A6, aqui nessa posição era para mim ter jogado A5. Essa posição é melhor, que tem A5, certo? Porque esse bispo B4, B5 nunca vai vir, dificilmente vai vir. Mas tá bom. A6, ele C5, né? O cavalo ele não vem para D7. Esses cavalos da Alekhine sempre vai para a primeira fila, né? Cavalo C8, que a ideia é cavalo D7, E7 para ir para F5 para ficar batendo em D4. Esse aqui é meu alvo. Ele transladou o cavalo também. Eu interroguei aqui. Aqui foi o momento da interrogação. Que eu falei que saiu da abertura e entrou pro meu jogo. Certo? É aqui, porque aqui ele joga agora G4 e depois G5 ganhando minha peça. Capivarei feio. Era para ter jogado o que aqui nesse caso? H6. Certo? H6 porque estava impedindo o G5. Né? Quando ele joga G4 e G5, né? Então tá bem, mas tudo bem. Ele não viu, ele atacou o cavalo e foi na sua ideia de cavalo F1, né? Ele jogou o cavalo G3, né? Justificando a ideia do cavalo F1, atacando meu bispo em H5. O bispo G6. Jogou bispo G5, né? Propondo as trocas, né? Trocando o bispo mal dele pro meu bispo bom, né? E aliviando um pouco a posição dele. O cavalo F5, né, batendo no peão de D4 com todas as peças. Ele trocou em F6, o dama toma, ele cavalo F5, né, e o bispo F5. O dama D2. O jogo aqui eu vejo que tá um pouco melhor para mim mesmo, certo? Mas eu planejo ainda trocar esses bispos, né, e dobrar em E, né, e tentar ganhar um final aqui de peões pelo menos. H6, né, dá um oxigênio. Ele abandonou a coluna, né, torre de D1. Aí o bispo E5, E4, né, essa daí é uma casa de operação. Torre C3, vou dobrar, torre E7, torre E3, torre de E8, né, dobrando. Aí ele abriu a posição, né? Com dupla interrogação. Aqui, que era para ter jogado um A4, a expansão, não mexer, né? Nessa posição. Ele mexeu, quando ele mexeu, ele levou a sequência, né? Bispo toma, cavalo torre toma, dama toma, peão de D4. Tanta luta que eu fiz para esse peão até conseguir, né? Ele fez automaticamente cheque aqui. Rei toma, dama toma, cavalo toma, torre toma. E agora eu entrei no final com o peão a mais. Diferentemente do Guardiola, dessa vez eu vou vencer. Dobrou, F6, G3, fui para a sétima, né, atacando o peão, ele avançou defendendo, né, decidi centralizar meu rei, né, e ir pelo lado da maioria, sair desse lado, o certo era isso. Né? Aí avancei o posto, dominei a quinta fileira, né? Rei sobe, rei G2, eu domino a oitava, aí B4,
Na verdade, eu tava com pouco tempo, tava querendo ver se ele errava, né? Ocupei, dobrei na sétima, ele voltou, centralizei o rei, propus trocas, ele trocou aqui um monte, passei o rei para o lado da maioria. Essa é a ideia, né? Passa o rei para o lado da maioria e começa a avançar até fazer um peão passado e coroar. Essa é a ideia. Troquei. Aqui é que eu vou ganhar o final de peões, né? Tranquilamente. Sem muita dificuldade, né? Finais de peões ganho. O certo é ele não trocar as torres, segurar as torres ao máximo, né? Ele se perdeu aqui, nesse exato momento. Deixou trocar, achava que ganhava o peão, mas não ganha, né? E ficou perdido. Já tava meio que perdido toda vez, né? Era só questão de técnica. Então, ou seja, ganhei as duas pela Série A, né? As duas partidas, e agora vamos jogar pela Champions. Oitava de finais pela Champions. Certo? Repetir a mesma temática para ver o que ele faz. Olha, pode ver que nessa partida eu cometi muitas imprecisões, mas ele cometeu muita capivarada. Essa partida ele jogou muito mal. Eu também joguei mal. Foi uma partida de muito mal. Mas é o que eu digo. Essa partida teve mais de 80 lances. É comum acontecer uns erros. Ele tinha um carrapato no final e ele não fez. Várias vezes tem um carrapato que era entregando a torre e eu comendo essa torre era empate. Ele não viu essa temática. Ainda bem. Vamos ver como é que foi esse jogo, né? Eu tô de brancas, né? Então vou girar o tabuleiro. Joguei um Alon novamente. Ele jogou esquema de Índia do rei. Novamente entrou naquele esquema. Ele não fez a ideia de E5, ele fez a ideia de C5, né? O C3. Aqui eu tenho a opção de rocar, né? Né? Ou jogar mesmo um cavalo C3. Mas eu gosto de jogar essa variante aqui. C3, como a gente já tinha visto, né? Dama B3, dama B6, dama B3. Só que ele jogou agora com bispo EC. Aqui jogou o mestre nacional, que é streamer, certo? Maguete, né? Lá do Mato Grosso do Sul, né? Eu joguei com ele uma pensada, que depois eu joguei esse mesmo tema contra Rafael Leite no Brasileiro. Isso tudo foi no Brasileiro amador, e eu ganhei a partida para o Rafael Leite. Ele tem que comentar isso no canal, ele não comenta. Aí vamos lá, eu joguei dama F6, né? Dama C2, né? Aí ele jogou bispo F5, dama B3, bispo E6. Ele queria empatar, né? Empatando de preta, né? E vai tentar ganhar de mim de brancas para me eliminar. Eu tenho que arriscar, né? Joguei um C4. Eu podia ter jogado a ideia de dama B6, mas só que o tema é muito fácil. Aqui eu vou ter que fazer uma revisão dessas minhas ideias. Vou dar uma estudadinha melhor. E depois eu passo para vocês uma partida melhor comentada e melhor jogada. C5, olha a loucura que deu aqui. D5, né? Troquei as damas. Cavalo C3, certo? O computador me dá como perdido esse sacrifício meio de peão. D toma C4, que esse bispo vai segurar esse peão também. Achar, fiquei muito com medo. Cavalo C6, B3 segurando o peão de C4. Mas mesmo assim, ter um problemas, né? Esse centro todo é dele. Ele não quis estourar, jogou H6, roquei, né? Aí sim, deu uma amenizada. Aí ele passou a torre, né? Torre de FC8, né? Total. Esse tema é o tema que é jogado, que depois é jogado, né? Todo em cima da ala da dama. Muito bom esse tema. Tem que fugir desse tema. Eu até gosto de jogar de pretas, mas eu tenho dificuldade de jogar de brancas. E eu vou procurar algumas ideias para me fugir ainda hoje sobre esse tema. Torre de AC1. Ele atacou meu peão. E aí eu avancei A4, né? Fixando o ponto de B4, de B5, né? Dou B4 para ele, mas resolvo o meu problema de A2. E aí ele jogou bispo, torre C6, ganhei um tempo em cima da torre dele, ele voltou, eu voltei, ele quis repetir, né? Joguei
torre de F D1, ele torre de A D1, torre de A D8, bispo E5. Comecei a jogar uns lances que não tem nada a ver. Avancei, né? Eu coloquei centralizei o bispo e coloquei o cavalo em base de operação para saber se sai algum tático. E depois eu decidi abrir o centro. Bispo C5, né? Bispo C4, para trocar esse bispo. Toma. Terminei com a coluna dominada. Ele, cavalo E4, bispo G7, rei toma. Centralizei também o cavalo. Cavalo C6, voltou, tomei. A partida ficou muito complicada porque eu estava mal no tempo. E veja como é que foi jogado. Ataca o cavalo, bota na sétima, toma um peão. Ele centraliza o rei, eu ataco o cavalo, ele ataca meu peão, eu ataco o cavalo, ele defende o peão. Tento melhorar esse meu cavalo. Praticamente aqui essa partida aqui eu não fiz muita coisa interessante. Ela ataca o cavalo, troca as torres, troca os cavalos, agora entra no final de torre. Praticamente empatado, né? Mas veja como é que foi jogado. Tacou, deu a volta por baixo, avancei o peão, né? Os peões, né? Quando ele chegou na sétima, defendi, tomou, cheque. Veja o tema que eu acabei de estar forçando. Aqui, né, parece que eu tinha, né, dominado a sétima, né, tudo, ele não tem casa, ele vai ter que perder o peão, vou ficar com o peão a mais, né, mas aqui é que tem um carrapato, ele começa a entregar a torre toda hora, torre C7, rei D5, entregar a torre até ele tomar. E depois a preta fica empatada, afogada. Incrível essa posição. Mas ele não fez, deu cheque. Era para ter continuado, ele não fez. Aqui, ó, cheque. Aí me deu a chance, né? Ainda estava empatado. O carrapato ainda estava tendo carrapato. Ele não fez. Ele era para ter dado cheque sem parar. Aí decidiu querer ganhar o peão. Foi aí onde que ele ficou perdido, né? Próxima partida, na verdade, essa partida foi muito mal jogada por mim, né? Era partida muito empatada toda vez, tinha uns picos de vitória e derrota, por isso que teve aqui 8 capivaradas e 5 capivaradas. Um final de torre muito mal jogado, eu jogando com acréscimo, ele também, faz parte mesmo. Mas foi muito interessante a temática da partida, foi um A45, aquela lona, né? Com a ideia, com C5 rápido né, esquema ainda do rei C5 rápido com dama B6 e com bispo E6, muito interessante. E a última partida foi um Alekhine, né? Eu dei duas capivaradas, né? A Alekhine eu não olho muito na abertura porque sempre deu vantagem, né? A branca sempre fica com vantagem, mas ali no meu jogo eu recuperei, fui fiel ao tema e acertei os lances. 4 E5, né? Vou virar o tabuleiro. Jogou o mesmo tema, né? A recomendação de Vanchuk e Kriko, né? Cavalo F3. Ele novamente cometeu o mesmo erro, que esse lance não é o certo, né? Cavalo F3, pode ver que é até quarta opção do computador. Mas aqui eu sempre jogo esse negócio aqui. Bispo cravando o cavalo, né? Muitas das vezes aqui, né? Eu já posso até tomar em algumas ocasiões, mas bispo E7, B3 já decidiu logo que ia defender o peão fortemente, C4, novamente aquele tema, roquei, bispo F6, bispo E3, D5 rápido, dessa vez eu joguei o D5 rápido, ele não ligou o cavalo de D2, né, ele estava bem preparado, cavalo C6, ele H3, mesma coisa da partida passada, só que eu joguei bispo H5 e eu já tinha estudado a posição, né?
Mesmo assim, ainda cometi um lance errado, que era, joguei o bispo E6 automático, que também é bom, porque toma a decisão nessa diagonal. Muita gente fala, no computador ele prefere o bispo F5, mas o bispo E6 também ele é muito bom, certo? Porque aí força esse avanço, o cavalo não vai para D7, vai para C8. Nem sei se tem partidas aqui jogadas aqui. Né? Aqui, Arlequine, né? A recomendação, o avanço, né? Bispo E6. Aí ele vai ficar naquele plano, né? De B. Joguei torre B8, né? B1. Aí joguei A5. Aqui, talvez, nessa linha... Desculpa, gente. Tô apertando errado. Desculpa. Aqui, aí eu jogo o bispo E6, aí C5, cavalo C8, torre B1, A5. Aqui, talvez fosse até melhor esperar, certo? Pode ser até o A6, porque, né, por causa do bispo, né? O bispo dele, ele pode ir para B5. Mas tudo bem. Vamos lá, A5, ele A3, o bispo F5, ataquei tem que ocupar essa diagonal, né? Joguei H6, esse bispo eu não tiro dessa diagonal mais, né? E essa carta de operação vou colocar um cavalo aí no lugar do bispo. G5, esse negócio aqui é uma novidade. São planos e ideias que são jogadas, que eu vi numa partida e eu achei muito interessante. Certo? Pode ver que não tem opção, mas a ideia é muito interessante. Cavalo, ele propôs a troca, eu ocupo, ele ataca. Passei a outra torre. Ele achava melhor simplificar. Teve uma sequência de lance ruim deles aí, e meu, né? Olha o sacrifício. Sacrifício totalmente especulativo. Simplifiquei muitas peças e estou praticamente ganho, né? Vou continuando simplificando peças. Domino a coluna E. E dou o garfo nele, né? Ataca a torre de D1. Ele não quis trocar as damas, né? E o cavalo dele. Ele me ataca a minha dama, ganha o cavalo, tira o bispo. Ganha o peão de D. Do cheque. Toma, toma. Ele avança o peão, defende, ele ataca com o peão. Ele mais alguns lances ele abandona. Né? Muito interessante essa partida. Então, ou seja, ganhei as 4 partidas do Ricardo Primo, né? Rick. E consegui passar para as quartas de finais. Bem provável que eu vou pegar o outro Ricardo do Rio Grande do Norte, que vive em São Paulo, que ganhou do KKK, né? Penso que acho que foi isso, pela Champions League Chess. E na outra rodada eu vou pegar o Rivazoi, um de Pernambuco aí, que organiza uns torneios também, pela Série A Liga League Chess. Estamos juntos aí, valeu parceiro, obrigado galera.